capítulo 14, verso 22. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Mateus capítulo 14, verso 22. Você que não encontrou, diga escola dominical. Aleluia. Podemos ler? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo asseliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, as despedidas das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Amém? Podeis assentar, Senhor Jesus. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Até aí, meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos e teve uma grande onda, uma grande tempestade. E Jesus ali, caindo à tarde, quando ele foi orar com os seus discípulos, ele entrou no barco para embarcar numa vigília com os seus discípulos e viu uma grande tempestade. E a Bíblia diz que quando veio essa tempestade, Jesus ele andou sobre o mar e os discípulos que estavam com ele ficaram assustados. Porque quando Jesus andou sobre o mar, eles olharam e achavam que era um fantasma e gritaram de medo. E assim diz mais um pouquinho, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E até aí tinha Pedro, Pedro andava com Jesus. Aonde Jesus ia, Pedro estava com Jesus. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus, andando sobre as águas, ele ficou assustado, ele ficou atemorizado, achando que era um fantasma. E os discípulos desesperados, penso eu, eles olhavam para os outros, talvez pensavam assim: quem é esse? Quem será? Quem será um fantasma? O que vamos fazer? Imagina só uma pessoa no desespero, você está andando numa rua e você encontra algo diferente. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de passar em frente ao cemitério, porque tem medo de encontrar um morto passeando por ali. Não é verdade? Aí meia-noite você está andando, você encontra com uma pessoa toda suja saindo do cemitério, a primeira coisa que você vai fazer é sair correndo, voltando para a palavra, falando sobre medo. Muitos cristãos hoje, nos tempos de hoje, estão com medo. O exemplo está em Hebreus capítulo 13, verso 2. Acolher o anjo sem saber. O Senhor Deus tem visitado muitos de nós, tem me visitado, tem visitado você, tem visitado muitos cristãos, disfarçados de mendigo. Quantos mendigos não batem na sua porta pedindo um pedaço de pão e você nega, sem saber que está sendo um anjo de Deus? Você fica assustado, não sabe quem é. E olha só o que Jesus disse. Imediatamente disse-lhe Jesus: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Versículo 30. E Pedro, reparando para a força do mar, reparando pela força do vento, ele falou: Senhor, se és o Senhor, vem ter comigo. Mas antes disso, quando Pedro estava olhando para Jesus, ele não estava afundando. Jesus estava indo ao encontro dele, ele indo ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que quando Pedro olhou para o lado, que viu aquelas ondas, ele começou a naufragar, ele começou a afundar. Muitos cristãos têm afundado, têm naufragado na fé. Por quê? Porque têm olhado para a tempestade, têm olhado para as dificuldades. Glória a Deus, aleluia. Quando você olha para Jesus, tudo vai bem.
Eu falo por experiência própria. Quando eu estava olhando para Jesus, ia tudo bem. Quando eu comecei a olhar para a esquerda, que eu comecei a olhar aquelas dificuldades, eu comecei a naufragar. Quando você deixa de olhar para Jesus, quando você deixa de olhar para a salvação, crendo no Senhor dos Exércitos, você passa a naufragar. E Pedro, foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava olhando para Jesus, ele estava indo ao encontro de Jesus. Mas quando ele olhava para o lado esquerdo, para a direita, que vinha aquela zona, aquela tempestade, ele começou a naufragar. E o versículo 31 diz assim: e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o que estava no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Arábia subérgia. Será que você tem olhado para Jesus? Você tem deixado de ouvir a voz do Senhor? Você tem deixado de ouvir ao Senhor Jesus, porque você tem dado crédito à voz de Satanás? Muitos estão aí, naufragando na fé, deixando de olhar para o Criador, deixando de olhar para o Senhor dos Exércitos, Arábia subérgia, de manto e de covas. Oh, glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Você tem que olhar para Jesus, meu irmão. Você tem que olhar somente para Ele. Se você está sofrendo uma perseguição, continue olhando para Jesus. Se você está passando por uma dificuldade, olhe para Jesus. A tempestade está vindo, olhe para o Senhor Jesus. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Talvez você diga assim para mim: mas meu problema é grande, você não sabe o que eu estou passando. Hoje encontrei com um irmão. Eu disse: a paz do Senhor, você está bem? E ele: não, eu estou mal. E eu: por que não? Porque os problemas, as dificuldades, as calúnias, eu vou sair da igreja. Eu falei: por que você vai sair da igreja? Por que você está deixando de olhar para o Senhor dos Exércitos? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 3:4. Muitos estão deixando de olhar para Jesus e estão se desviando da presença do Senhor. Muitos estão deixando de ouvir a voz do Senhor dos Exércitos para ouvir a voz de Satanás. Qualquer tempestade que vem na vida dele ou dela, deixa de seguir a Cristo. Romanos 8, capítulo 8, verso 33 ou 34. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a perseguição, a tribulação, a inundez, a lascívia? O que será que vai me afastar da presença do Senhor? O que será que vai afastar você da presença de Deus? Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia. Nós queríamos ter a oportunidade que Pedro teve de ver Jesus pessoalmente. Porque Jesus está aqui, você não pode ver, eu não posso ver com meus olhos carnais, mas espiritualmente Ele está aqui no nosso meio. Ele se faz presente aqui nesta noite. Ele está perguntando. Ele está perguntando para você. Ele está dizendo para você: olha, vem. Vem, você está passando por uma dificuldade, Jesus está falando: vem. Ele está de braços estendidos. Ele está de mãos estendidas para você, dizendo: vem. Quando você pensa em desistir, o Senhor disse: vem. Ele está de mãos estendidas, está de braços abertos para te aceitar. E a Bíblia diz que a força do vento era tão grande que eles ficaram assustados. E você e eu, nós muitas das vezes ficamos assustados com a tempestade. Qualquer tempestade que vemos na nossa frente, já pensamos em correr. Não sabemos aonde recorrer. Salmo 122, se eu não me engano, diz assim: de onde me virá o socorro? Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu pergunto para você nesta noite: o que Jesus tem feito de errado para você se afastar da presença dele? Um exemplo para você entender, pastor Leandro. Quando eu me afasto da presença do Senhor, um exemplo. O pastor Leandro é Deus. E eu sou servo de Deus. As tempestades vêm, as tribulações vêm na minha vida. E Deus, Ele está aqui.
E às vezes a gente fala, Deus se afastou de mim. Não. Você vai entender agora. Um exemplo, o pastor Leandro é Deus. E até então eu estou ao lado do Senhor. Mal nenhum, as tempestades vêm, o Senhor sempre me livra. Como diz Salmos. De todos o Senhor te livra. E uma vez que eu me afasto da presença do Senhor, o Senhor fica ali. Ele fica me esperando. Ele não se afasta da minha presença. Eu que me afasto da presença dele. Mas ele continua ali, de braços estendidos para me aceitar. Aleluia. O que será que vai te afastar da presença do Senhor? Será que é a tempestade, as ondas? Muitos estão caindo porque não conhecem a palavra. A palavra de Deus fala, o meu povo erra porque falta conhecimento. Por falta de conhecer a Deus de verdade. Muitos estão aí hoje, dia de sábado, estão procurando a presença do Senhor no bar, na casa de prostituição. Muitos estão aí jogados nas ruas. E se você está aqui nessa noite, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que te trouxe aqui para ouvir a palavra dele. É no tempo certo. Você quer ter a sua vitória? Chora mais um pouco. Porque quando você chora, move o coração de Deus. Quando chora, ele move o coração de Deus. Aleluia. Não importa a tempestade que você está passando, aonde que está na sua vida, olhe somente para o Senhor Jesus. Lança sobre a ansiedade sua sobre o Senhor. Muitas das vezes pedimos algo hoje para o Senhor e queremos receber amanhã. Daqui 10 minutos, 20 minutos. Ei, é no tempo de Deus. É verdade. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo do Senhor. Você tem buscado algo da presença do Senhor. Ei, persevera. Para você, uma palavra de firmeza. Tiago, capítulo 4. Em nome do Senhor Jesus. Tiago. Glória a Deus, aleluia. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que ama. Persevera, vai até o fim. Como disse o pastor anteriormente, guarda-os o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Deus. Não importa o problema que você está passando, a dificuldade que você está passando. Confie somente no Senhor Deus dos exércitos. Voltando ao que eu falei no início. O Senhor dos exércitos, Ele tem nos visitado. Ele tem enviado anjos na nossa casa para nos visitar. Batendo no portão. Pedindo um prato de comida. Pedindo uma água. E você tem negado. Eu conheço pessoas que falam, Senhor, vem visitar na minha casa. Esses dias eu pedi o Senhor para visitar a minha casa. E Ele foi. Bateram no portão. Eu não tinha nada. Meu celeiro estava vazio, eu não estava trabalhando. Bateram na minha porta, eu tinha apenas um pedaço de pão. Há 15 dias atrás. Eu pensei, se eu comer esse pão, não vai matar minha fome. Igual aquela. Ela só tinha um pouco de comida para ela e seu filho, para que depois que ela comesse, ela morreria. Não era esse o meu caso de morrer. Quem está entendendo o nome do Senhor Jesus? Eu só tinha um pedaço de pão, um mendigo bateu na minha porta. E eu fechei o coração. Eu confesso aos irmãos que eu fechei meu coração e eu pensei, como que eu vou dar para ele se não dá nem para mim? E ao mesmo tempo eu repreendi aquilo no meu coração e dei para ele. Quando eu dei para ele aquele pedaço de pão, ele me pediu um copo com água. Eu fui buscar, quando eu voltei, cadê o homem? Eu fiquei desesperado. Senhor, Jesus, e agora? O homem foi, meu telefone tocou. Quando meu telefone tocou, bateram no portão falando, olha, tem uma porta de emprego para você. E tem que ser só você. Não tem outra pessoa a não ser você. E Deus abriu a porta do meu emprego. Para mim foi naquele dia que eu dei um pedaço de pão para o mendigo. Como diz Hebreus capítulo 13. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. De mistério. Eu vou mostrar para você dentro da palavra. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos.
Não é à toa que uma pessoa, eu não sei, bate na sua porta pedindo um copo com A água. obreira dormindo. Às vezes é o anjo do Senhor que está te tentando, está te visitando. O próprio Jesus. Tem crente que fala, Senhor, visita a minha casa. Ele pensa que Jesus vai chegar lá no Hilux. Ele vai chegar na carruagem de fogo e vai parar na porta da sua casa para você ver que ele é Jesus. Não, ele tem vindo disfarçado. Glória a Deus, aleluia. Voltando para a mensagem, não importa a tempestade que você está passando, tudo tem um fim. Toda prova tem um fim. É verdade, aleluia. Deus ele não vai pôr nada na sua mão, uma prova para você passar que você não venha dar conta. Qualquer coisa estamos murmurando. Uma coisinha de nada estamos blasfemando. Ah, não vou mais para a igreja.